Vamos lá. No setor público, o processo de planejamento se confunde com o próprio exercício do governo, pois quem governa de fato precisa planejar sua ação sob pena de incorrer numa série de inconvenientes e problemas. Desde o desrespeito de limites legais com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, até a simples inefetividade na prestação do serviço público e na inépcia da administração da moeda nacional, e na inabilidade para o gasto com investimento público em infraestrutura e gasto social. É por isso que, antes de debater os temas relacionados ao planejamento público ou governamental em si, é necessário analisar a produção de políticas públicas e identificar a relação entre esses dois temas que são totalmente interdependentes e às vezes demonstram equivalência teórica e prática. E tudo isso é uma interação de aprendizagem sinérgica, é governando e planejando ao mesmo tempo, e aprendendo a governar e aprendendo a planejar. Aprendizagem sinérgica, e no caso aqui, a nível governamental. Há muitos significados possíveis para a palavra planejamento. Nesta obra, adotaremos o adjetivo estratégico, isto é, focaremos nossa atenção nos processos mais complexos de governo relacionados à construção de uma visão de futuro de médio e longo prazos. Esse conceito se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração Me emocionei aqui porque eu ouvi uma palavra antecipadamente à execução da leitura. Isso é um problema. Sem ansiedade, Deus é maior. Deus é maior. Esse conceito se aproxima daquele utilizado na elaboração dos planos plurianuais, que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal, a cada 4 anos, para um período de 4 anos. Vejam o que o professor Jackson Detoni quer afetar. Inteligência para a nossa formação cidadã, para que compreendamos sobre as coisas do plano plurianual. É a lei financeira mais importante que há, porque trata do planejamento de longo prazo. Como será a orientação orçamental para 2027? O PPA atual indica, porque projeta, cria cenários de futuro, trabalha com inclusão de investimentos de longo prazo e precisamos por demais de investimentos no Brasil. Temos uma economia com muito desemprego, com uma informalidade muito alta, o trabalho precário sorsobrando, abundando em expansão, precariedade dos direitos e das garantias trabalhistas, que por decorrência mata de morte a previdência social. Então temos um Brasil com espaço enorme para fazer crescer a sua economia. Um hiato de produto entre -5% e -7%, quer dizer, era para estarmos crescendo ano a ano nosso PIB em 4,5%, 5,5%, mas, infelizmente, não. Tenhamos fé e esperança. O professor Jackson Detoni nos traz luz. Olha que legal. Ele quer afetar a inteligência do plano plurianual e trazer conhecimento para a nossa formação cidadã. E no caso aqui neste espaço, neste canal, trata-se da formação da cidadania dos jovens participantes da atividade da Escola de Campeões. A atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Estamos indicando leituras sobre planejamento governamental com jovens socioeducandos. Coisa boa. Deus é bom, Deus é maior.
Maravilha. Tudo na mais humildade e reverência, porque a humildade e a reverência é a garantia do sucesso. Deus é maior, toda honra e glória para Deus. A mim nada, Deus tudo. Voltando. Esse conceito de planejamento estratégico se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração dos planos plurianuais, que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal a cada 4 anos. Que beleza! Esse conceito, planejamento estratégico, se aproxima daquele conceito utilizado na elaboração dos planos plurianuais, que são feitos pelos governos municipais, estaduais e federal a cada 4 anos. Próximo tópico, 1.2. As políticas públicas e o planejamento. Mas antes de avançarmos para este tópico, uma prevenção. Nós aqui utilizaremos alguns termos macroeconômicos. Então, por exemplo, eu falarei em eu falarei em despesa pública com efeito multiplicador na economia. O que eu quero dizer? Quando eu digo despesa pública com efeito multiplicador positivo, eu estou falando que é um tipo de gasto do Estado federal ou do Estado, no caso membro, de um Estado membro, ou então do município, mas trata-se de uma despesa pública que tem capacidade de irradiar efeitos positivos para a economia. Então, fiquemos com a dimensão federal. Um investimento público em saneamento básico, que de tacada faz crescer o quê? As expectativas dos empresários da área da construção civil e da construção pesada. Então, uma despesa pública que afeta a área de saneamento básico irradia efeitos positivos em vários setores da economia. Construção pesada e civil de prima e imediatamente. Perceberam? Então, quando eu falar despesa pública com efeito multiplicador positivo, é o gasto que vale muito a pena. Por exemplo, precisamos desarmar o nosso preconceito com os gastos federais com a Previdência Social. Sabem por quê? Porque da Previdência Social dependem, no mínimo, 65% dos municípios brasileiros. O que a União Federal gasta para bancar a aposentadoria de trabalhador inativo causa aumento no consumo das pequenas cidades do Brasil. Então a gente percebe que o que a União Federal gasta em termos brutos, digamos aí, vou chutar um valor, não estou atualizado, 850 bilhões de reais ao ano para bancar a Previdência Social. Isso gasto em termos brutos, quando a gente observa o retorno para a economia da sociedade, e no limite é o próprio cofre do Estado que ganha, porque vem em aumento da arrecadação tributária. Em termos líquidos, essa despesa pública foi muito menor do que os 850 bilhões de reais anos gasto com a Previdência Social. É um exemplo de despesa pública com efeito multiplicador positivo. É gasto que vale a pena. Então a gente pode olhar aí, por exemplo, gasto com aposentadoria, mas percebam, investimento público que puxa investimento privado e é complementar ao investimento das empresas. Um gasto com investimento público irradia efeitos positivos em escalas extremamente magistrais na economia. Então, gasto que vale a pena. Investimento público em infraestrutura. E o gasto social? Vamos trazer uma informação aqui do IPEA, Instituto de Economia Política, não é isso? Instituto de Economia Política, e é um banco de dados, um banco de dados econômicos, informações importantíssimas. Segundo o IPEA, a cada R$1 gasto com o programa Bolsa Família, isso retorna em aumento da velocidade da circulação da moeda no consumo das famílias em cerca de R$ 2,40, bem mais de R$ 2.